E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Chuveiro no sistema off-grid solar. Vale a pena? Muitos me perguntam: Tarcísio, qual é o inversor que eu coloco no meu sistema off-grid para suportar um chuveiro elétrico? Quanto de bateria eu preciso para aguentar o meu chuveiro elétrico? Que eu gosto muito de chuveiro e tem no sistema da concessionária, eu também quero colocar no off-grid. Vamos fazer os cálculos e ver se realmente o chuveiro elétrico é um bom negócio para você usar no seu sistema off-grid. Os riscos, corrente estimada, autonomia, investimento. Vamos ver se vale a pena mesmo ou se tem alternativas para que você utilize um chuveiro elétrico com seu sistema off-grid e outras alternativas para utilizar aí sua água quentinha durante o banho. Mas antes te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e participar do salve com a galera. E gostando aí da galeria de nossas videoaulas gratuitas sobre montagem de sistema off-grid e muito mais, taca o like, taca o like, vinheta e vamos pra bancada fazer os cálculos direitinho e ver tudo isso. Vamos lá pessoal, ver alguns cálculos aqui para ver se vale a pena utilizar o chuveiro elétrico no seu sistema off-grid. Temos aqui alguns valores que a gente escolheu para poder fazer essa simulação e esses cálculos para apresentar para vocês. Um chuveiro elétrico comum, e aí em sua chave variando na posição inverno e verão, variando entre potências aí que chegam de 3.400 a 5.400 watts. Aí fica dentro da margem da maioria dos chuveiros. Ah, mas tem uns que é 2.000 e pouco, 2.800 watts, outros é 6.000. Então, nós temos aqui uma gama de potência que dá para atingir aí a média geral dos chuveiros. Outro questionamento é: a tensão de saída vai influenciar diretamente aí na corrente puxada do seu banco de baterias do off-grid? Veja, pessoal, a resposta inicial é não. 110 ou 200 volts aqui, 220 volts na saída AC do seu inversorzinho aí, ó, que converte tensão DC das baterias em alternada para alimentar seu sistema. Na saída, 110 ou 220 volts, o que é que vai variar quando você escolher um tipo ou outro? Quando você vai utilizar tipo 3.400 watts em 220 volts, você vai ter uma corrente X. Se você utilizar 3.400 watts em 110 volts, você vai ter uma corrente X vezes 2, porque você diminuiu a tensão, então para ter a mesma potência você vai ter que dobrar a corrente, mas estamos falando a corrente na saída. Quanto à corrente de entrada aqui no inversor, se eu tenho 3.400 watts na saída, eu vou ter a mesma quantidade de amperes aqui do banco de baterias puxando, tanto com a saída 110 ou 220. Eu vou ter variação de corrente de entrada quando eu variar a tensão de entrada entre inversores de 12 ou 24. Porém, reafirmando, 3.400 watts ou em 110 ou em 220 volts aqui na saída, eu vou utilizar essa potência e não a tensão para saber a corrente de entrada aqui no sistema, que vai ficar bem claro agora aqui para vocês. Para vocês terem uma ideia aí, só para a gente ter uma visão da corrente que vamos precisar aqui na entrada do inversor para alimentar um chuveirinho desse, o primeiro cálculo aqui, ó, 3.400 watts em um inversor que utiliza o sistema de 12 volts. Vamos deixar aqui, ó, 12 e 12. Quando a gente for utilizar 24, sabe que são as duas baterias, o banco em 24. No sistema de 12 volts, para ter 3.400 watts aqui na saída para alimentar o chuveiro, nós vamos precisar aí de, no mínimo, 283,33 amperes. Veja o tamanho dessa corrente, a quantidade dessa corrente. E aí qual é o cálculo? Simples, divida a potência aqui na saída AC pela tensão de entrada aqui no inversor DC. Você vai saber exatamente a corrente que ele vai utilizar em 12 volts para chegar aí nos 3.400 volts, 3.400 watts em 110 ou 220 volts. Se fosse num sistema de 3.400 watts em 24 volts, aí nós vamos ter a variação de corrente na entrada, porque variou a tensão DC aqui no inversor e não na saída AC. Na saída AC, a corrente vai variar aqui na saída.
mas lá na entrada vai ser a mesma. Só não vai ser a mesma quando mudar a tensão de entrada. Então, se a gente for utilizar 3.400 watts em um inversor de 24 volts, a gente vai precisar de quanto de corrente, quantos amperes de corrente aqui na entrada, se for um banco de baterias em 24 volts, já cairemos aí para 148 amperes hora. Essa é a médiazinha aí já de corrente em 24 volts. Vamos observar aqui se a gente fosse utilizar 5.400 watts, aí, potência máxima desse chuveiro no inversor de 12, que já ia ser difícil, viu? Achar um inversor para jogar essa potência em 12 volts. Mas vamos lá, tratando de simulação, 5.400 watts dividido por 12 volts, precisaríamos drenar aí 450 amperes hora do banco de baterias. Se fosse no sistema de 24 volts, 225 amperes hora para alimentar essa potência no sistema de 24. Veja, 12 volts, lógico, o dobro de corrente na entrada comparado ao de 24 volts. Na saída aqui, poderia botar 110 ou 220 volts, tanto faz. Não ia alterar a corrente de entrada. Como eu disse e repito, só a corrente aqui na saída. Essa é a primeira questão, a quantidade de corrente que você vai precisar. Continuando para a gente falar um pouquinho de corrente, vamos pegar um cenário aqui. Vamos dizer que o nosso inversor é de 24 volts, que seria aí a melhor solução para trabalhar com maior potência, com potência acima de 1.500 watts, 1.200, já seria no mínimo 24 volts. Então vamos partir disso, que a gente já tem um melhor sistema para trabalhar com essa potência. Vamos imaginar aí esse cenário de 3.400 watts, um chuveiro desse aqui, que estaria puxando em média 150, vamos arredondar aqui para 150 amperes, toda vez que ligasse aqui esse chuveirinho de 3.400 watts, puxando 150 amperes desse banco de baterias, amperes hora. Agora vamos imaginar um banco que você precisa puxar essa quantidade de amperes horas para trabalhar dentro do correto, a descarga C20. Vamos, de cara a gente vai ver aqui que a gente precisa de um banco de 3.000 amperes hora para poder chegar numa C20 de 150 amperes hora. Só com um banco de 3.000 amperes hora em 24 volts é que você teria uma corrente para trabalhar de forma saudável em C20 com o seu banco de baterias. Agora, mais um detalhe. Quantas baterias de 150 amperes, vamos utilizar a bateria de caminhão para montar esse banco, a gente precisaria para montar um banco de 3.000 amperes em 24 volts? Seriam necessárias 40 baterias de 150 amperes hora para poder alimentar essa vontade de tomar um banhozinho quente no sistema off-grid. É o banho quente mais caro que eu já vi, que eu conheço, é o banho no off-grid. Isso a gente falando de corrente, de banco de bateria, de autonomia, o custo. Porém, temos ainda outros detalhes. Veja que o que é que tem aqui no chuveiro elétrico? Uma resistência elétrica aí que geralmente valor muito baixo. Isso significa que cada vez que você chavear aqui seu chuveiro elétrico, você vai estar provocando quase, eu disse quase que um curto aqui na entrada do seu inversor, na saída do seu inversor. Porque é uma carga tão pesada que, se você observar, às vezes quando está o banheiro escuro, você liga seu chuveiro aí e ele já está na posição chaveada aí para inverno ou verão, você nota aqui a faísca dentro da carcaça do seu chuveiro. Quando é desses branquinhos do plástico branco, que você consegue ver a faísquinha aqui dentro do seu chuveiro, porque a comutação da corrente, isso aqui eu estou falando em AC, é tão grande que ela já faz um faiscamento aqui. Imagine seu inversorzinho aí, toda hora está recebendo esse chaveamento, essa faísca aqui na saída. Aí muitos já tentaram, muitos queimaram seus inversores, sem nem imaginar o custo de um banco de baterias para manter essa descarga saudável. Imagine esses outros gastos aqui com o próprio inversor, o risco do próprio inversor.
Sem contar que hoje existem inúmeras alternativas mais baratas, como alguns aquecedores que utilizam a própria luz para aquecer lá as partes em plástico, em PVC, as tubulações, tem os espirais, tem vários tipos de aquecedor solar para aquecer a água em cima do seu telhado, que não necessariamente através da resistência elétrica utilizando a tensão AC ou DC. Tem aquecedores com potência menor, que dá para aquecer a água aí, como a gente já viu até no vídeo do nosso amigo Joaquim, que ele tem um sistema de aquecimento que utiliza uma resistência de 900 watts, que é bem mais razoável do que chuveiros com mais de 2.500, 3.000 watts. Então, essa é a nossa posição, de que chuveiro no off-grid é um desperdício e um investimento muito caro e perigoso para que você utilize. Chegou! E aí, ainda tem coragem de querer usar chuveiro elétrico no seu sistema off-grid, no seu inversorzinho off-grid? Vai colocar aquela resistência que é quase um curto no aparelhinho eletrônico? Tem certeza? Tantos aquecedores aí, utilizando a luz do sol e outros que compensa, que tem um custo menor, que não tem qualquer risco, que dá para utilizar hoje em dia. Vamos insistir nessa de chuveiro no off-grid? Para quê, hein? Vamos ver agora quem foram os 6 primeiros mais ligeiros que chegaram e garantiram seu salve. Por ligeirão que nem fogo no meio da mata, que garantiram aí salve com a galera. Bora ver? Nosso amigo Francisco Souza, lá de São Luís do Maranhão, terra de muito sol, de muita produção. Grande abraço, amigo, valeu aí pela força e pela audiência no canal. Nosso amigo Jorge Gilberto, Nova Iguaçu, lá no Rio de Janeiro, cabeção badalado. Bora, homem! Quem mais? Nosso amigo Sérgio de Ariquemes, Rondônia, sempre chegando e desejando uma boa tarde. Por causa do fuso horário lá, hein? Caba bom, grande abraço. Nossos amigos JJ Show e Lúcio de Salgado, aqui pertinho em Sergipe. Grande abraço aos amigos. Ele diz: não esqueça de Lúcio não vou dormir no sofá, vai não. Sempre lembrando, nosso amigo aí do perfil Gambiarra Sobressalente lá do Rio de Janeiro. Grande abraço, amigo, também sempre curtindo aí as aulas do canal. E nosso amigo Washington Antônio lá do Recife, Pernambuco. Grande abraço, valeu aí pela audiência. Grande abraço a todos.